Hoje, 16 de maio de 2025, o mercado acordou com um susto. As ações do Banco do Brasil estão despencando mais de 12%, porque o banco divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025 e o resultado foi muito pior do que o esperado. O lucro do Banco do Brasil, que era esperado ao redor de 8,5 bilhões de reais, caiu 20% frente ao mesmo período do ano passado e chegou ao redor dos 7 bilhões de reais. Com isso, as ações estão caindo muito e há uma incerteza muito grande sobre o futuro. Afinal, o banco deu seu guidance para 2025, deu sua previsão do quanto ele ia lucrar nesse ano, mas depois desse resultado eles retiraram o guidance. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais pontos do resultado do Banco do Brasil e no final do vídeo eu vou falar o que eu acho que a gente deve fazer se tem ações do Banco do Brasil ou se pensa em comprar. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital, mas antes da gente começar eu quero contar uma história para vocês. Vocês que acompanham influenciadores de finanças, de investimentos, sabem que a diversificação é a chave para o pequeno investidor conseguir se proteger das oscilações de mercado. E a minha história tem a ver com isso. Algumas semanas atrás, um investidor que tinha mais de 1 milhão em patrimônio tinha 1/3 desse patrimônio somente em ações do Banco do Brasil. A primeira coisa que eu falei para ele, naturalmente, foi que a gente deveria diversificar, tirar esse percentual tão grande em uma única ação e diluir entre outras ações, tendo no máximo estourando 3, 4% do patrimônio total nas ações do BB. O investidor ficou até meio ofendido, ele não gostou dessa recomendação, falou que ia continuar investindo nas ações do Banco do Brasil e no fim não fechou a consultoria conosco. E com esse resultado aquém das expectativas, qual que foi o resultado? Esse mesmo investidor que tinha 1/3 da carteira no Banco do Brasil viu da noite para o dia o seu patrimônio cair 4%. E em termos nominais, a gente está falando de 40 mil reais que sumiram da carteira desse cliente, única e exclusivamente porque ele estava concentrado e era negacionista em relação à importância da diversificação. Então eu contei essa história aqui para vocês para exemplificar o quão importante é a gente diversificar a nossa carteira e não colocar todos os ovos numa única cesta só. Porque o preço, como vocês viram, pode ser bem caro. E se você aí acha que precisa de ajuda para construir uma carteira diversificada, se inscreva aqui no nosso WhatsApp que está na descrição para ter uma conversa com um dos nossos consultores da Dinai Capital, que com certeza você vai ser muito bem orientado e eu acredito que há uma grande chance de você embarcar nessa jornada conosco. Mas bora lá para o vídeo de hoje, sem enrolação. Para a gente analisar o desempenho do Banco do Brasil, eu trouxe esse relatório aqui feito pela Research do BTG Pactual no dia 16 de maio de 2025, então tá fresquinho. Bora lá que eu já sublinhei os principais pontos. Bom, então, primeira linha aqui já fala, grande decepção no primeiro trimestre de 2025 com guidance de lucro líquido suspenso. Então aqui eles já falam que o lucro do Banco do Brasil foi de 7,4 bilhões, menos 21% no ano contra ano, e o ROI caiu da casa dos 20% para 16,7%. E aqui eles falam os dois principais motivos que levaram a esse resultado. O primeiro é a qualidade dos ativos na carteira agrícola, ou seja, o Banco do Brasil ele tem praticamente metade da sua carteira de crédito concentrada no agro. E o agro está passando por momentos complicados, mesmo com essa super safra que é esperada para esse ano, as margens dos produtores estão muito apertadas, ou seja, muitas vezes nem sobra dinheiro para pagar o banco que concedeu o empréstimo para fazer todo o plantio. E além disso, houve a implementação de uma nova resolução do CMN, o Conselho Monetário Nacional, que também impactou o Banco do Brasil muito mais do que seus concorrentes. Então, simplificando aqui, essa nova resolução falava que os bancos teriam que ser mais conservadores para provisionar parte da sua receita para devedores duvidosos. Então, outros bancos, como o Itaú e Santander, já eram bem conservadores nisso, então não tiveram impacto muito grande, mas o BB não era tão conservador. Então, frente ao mesmo trimestre do ano passado, ele teve que provisionar muito mais, ou seja, tirou muito mais ali da receita, guardou ali numa caixinha para esses devedores duvidosos. Isso, somado ao aumento da inadimplência do agronegócio, fez com que o lucro líquido do banco ficasse muitíssimo abaixo do que era esperado. E como eu adiantei para vocês, diante dos números inesperados, o banco decidiu suspender o guidance de lucro líquido. Isso aqui é muito ruim, porque as empresas não são obrigadas a dar um guidance, a dar uma previsão do quanto que elas vão lucrar, ter de rentabilidade, enfim.
Mas quando uma empresa faz isso e retira essa previsão, isso pega muito mal. Então por isso as ações do banco chegaram a cair 15%, agora estão caindo 12%. Por isso também, né, além desse resultado. Mas vamos dar uma olhada aqui nas previsões do banco. Então o dividend yield para esse ano, segundo o BTG Pactual, vai ser de 9,6%, para 2026 10,2% e para 2027 10,7%. Sendo que em 2024 ele foi de 11%. Ou seja, quem comprou o banco nessas últimas semanas olhando só para o dividendo vai cair do cavalo. Afinal, nem em 2027 ele vai voltar ao mesmo patamar que estava em 2024. Então aqui a gente consegue ver as projeções de lucro líquido também do banco. Então a previsão para esse ano é de 39 bilhões de lucro, para o ano que vem cerca de 41 e para 2027 43. O dividendo por ação deve ser de R$ 2,83 nesse ano, de R$ 3,01 no ano que vem e de R$ 3,16 em 2017. E de R$ 3,16 em 2027. Então, como vocês já sabem, o banco ganha dinheiro pegando dinheiro mais barato e emprestando mais caro. E isso tem muito a ver com a carteira de crédito. Então, a carteira de crédito do Banco do Brasil ficou estável frente ao quarto TRI de 2024 e subiu 10% frente ao primeiro TRI de 2024 e foi impulsionado principalmente pelas carteiras do agro e do crédito pessoal não consignado. E aqui um dos pontos de atenção, a inadimplência acima de 90 dias subiu 54 bips, ou seja, ela chegou ali perto dos 3,9%, com deterioração em todas as frentes, ou seja, todos os devedores de todos os segmentos tiveram uma piora ali nos seus pagamentos para o Banco do Brasil. Mas também o vídeo não é só trem fantasma. Teve um ponto positivo que é as despesas administrativas permaneceram controladas, praticamente estáveis no TRI contra TRI e com uma alta de 7% no ano contra ano. Mas, mesmo assim, devido a essa receita mais fraca do Banco do Brasil, ele interrompeu a sua melhora do índice de eficiência de custo. Ou seja, quanto mais eficiente for um banco, mais dinheiro sobra para ele, no lucro e também distribuir para os acionistas. Com todo esse problema, com o Banco do Brasil, a eficiência de custos que eles vinham melhorando trimestre após trimestre começou a cair, né? Interrompeu essa melhora. Então lá no primeiro TRI de 2024 ela era 25,1%, e agora está em 29,1%. E aqui um detalhe, quanto maior esse número, pior a eficiência. E aqui o outro ponto do guidance, né? Então, o banco ele retirou o guidance que ele colocou e ele também enfrenta um momento específico e desafiador em sua carteira de crédito para o agro, com o aumento da inadimplência. E agora o banco afirmou que está observando uma deterioração persistente na carteira do agro ao longo do segundo TRI de 2025. Ou seja, o agronegócio está passando por problemas aqui no Brasil e, querendo ou não, o Banco do Brasil é muito afetado, porque ele é muito ligado a esse segmento. E essa notícia não é de hoje, vamos combinar, a gente já fala há muito tempo que as recuperações judiciais no agronegócio têm crescido muito nos últimos trimestres e acaba sendo que isso aqui é somente um sintoma do que já está acontecendo. E por fim, o banco falou aqui, pensou em rebaixar a recomendação de compra das ações para neutra, mas o cenário ainda é muito incerto. Então eles vão digerir melhor os números, vão entender melhor o que aconteceu para de fato mudar a recomendação ou não. E aí que entra o que eu acho que a gente deve fazer com as ações do Banco do Brasil. Eu acredito que esse é um momento ainda muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos trimestres, mas é um momento de ter muita calma, bumbum na parede e não fazer nenhuma besteira. Então, para quem já tem ações do Banco do Brasil, eu acho que é momento de analisar com calma tudo o que aconteceu, não vender a qualquer preço, porque a gente sabe como o mercado é. As ações podem continuar caindo ou podem dar um repique e subir para o preço que elas estavam e a gente não pode fazer besteira nesse momento, no calor do momento, porque isso pode custar caro. Para quem ainda não tem ações, pense em comprar e acha que agora é o momento da oportunidade, eu tomaria cuidado também, porque a gente pode pegar a faca caindo, as ações podem cair ainda mais e você aí, por ter sido um pouco afobado, vai acabar ficando no prejuízo. Mas é claro, para quem está investindo pensando no longo prazo, 5, 10, 15 anos, as ações do Banco do Brasil continuam sendo uma boa pedida, elas não perderam seu fundamento, mas nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, o banco pode enfrentar algumas dificuldades e não entregar a rentabilidade que a gente esperava algumas semanas atrás. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se você aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal batendo no sininho e até a próxima. Ah, e lembrando, não é nenhuma recomendação.